Existem algumas coisas nas Escrituras que, quando nós aprendemos, nós temos uma revolução, né, na nossa forma de entender a fé. E o que de fato importa é entender a fé segundo as Escrituras. A palavra de Deus, ela é o testamento que nos foi deixado, para que dessa forma, então, a gente possa seguir Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele é o Verbo, né? O Verbo que encarnou, veio entre nós, pregou essa palavra e é essa palavra que a gente deve seguir. Veja bem, a maioria das pessoas que elas são convocadas por Deus para uma missão, e quando eu digo uma missão, eu digo essa missão de falar de Cristo Jesus, essas pessoas, elas não se sentem preparadas, elas não se sentem qualificadas, elas não se sentem nem um pouco prontas para fazer aquilo. E isso pode parecer um contrassenso, mas não é. Se a gente for olhar para as Escrituras, eu não quero pegar em ordem cronológica, mas eu quero mostrar para você alguns exemplos. Por exemplo, você tem Gideão. Gideão se considerava incapaz de liderar o exército de Israel, que estava sob o domínio dos filisteus. Você vê então que Deus o chama. Você vê então que Moisés, o Senhor também o chama, e quando o Senhor o chama, ele diz que não está preparado para libertar o povo de Israel. Ele não tem condições para isso. Se você olha, por exemplo, para Jeremias, que era um garoto, um jovem, ele também diz ao Senhor que ele não está pronto para aquilo, ele não está preparado para isso. Então, quando você olhar para as Escrituras e você olhar para pessoas que se consideram muito preparadas, tome muito cuidado com isso, porque nós somos chamados para, de fato, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer a nossa limitação. Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: Senhor, eu sou o pior dos pecadores. O maior evangelista do cristianismo, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Ele vai dizer assim também: Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero. Parece que eu estou sempre tropeçando. Então, você vê que as pessoas que são chamadas por Deus, elas não se consideram capazes. E nós vivemos num tempo da igreja na face da terra. Quando eu digo igreja, falo da igreja na face da terra, onde as pessoas, elas se sentem capazes, né? Onde as pessoas, elas realmente acham que elas estão prontas quando elas são aplaudidas, que elas têm algum tipo de coisa para oferecer para Deus por si mesmo. Parece que elas se esquecem do que João Batista disse, né? João Batista disse assim: é necessário que eu diminua para que Cristo cresça. Os discípulos disseram assim: João, esse homem, Jesus, está pegando todos os seus discípulos. E João disse: é necessário que eu diminua para que Cristo possa crescer. A palavra de Deus, ela vai dizer que a soberba, ela precede a ruína, mas a humildade, ela abençoa o homem. Então, assim, quando você encontrar pessoas que se gabam dos seus talentos, dos seus dons, tome cuidado com essas pessoas, porque na verdade elas não estão preparadas. Se você olha para o exemplo de outros homens nas Escrituras também, você vai perceber com o apóstolo Pedro que ele se considerava capaz, né? Tudo que Jesus ali falava, ele sempre se colocava à frente: nós não vamos deixar o Senhor morrer, isso e aquilo. E você vê que Jesus, quando vai repreender ele, Jesus diz assim: Pedro, para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus, você entende das coisas dos homens. Você acha que os homens, que a força humana, você acha que a sua inteligência pode trazer algum tipo de livramento, algum tipo de libertação, mas não. E aí Jesus diz assim: eu orei por você, que o diabo quis destruir a sua vida, e ele quer destruir a sua vida. E é por essa soberba, é por você achar que pode, por você achar que fala bem, por você achar que está preparado. Essas pessoas, elas não estão prontas. Você vai se lembrar comigo, se você é um leitor da Bíblia, de Isaías. Isaías, quando ele tem uma visão do céu, ele olha a Deus e ele vê ali
anjos de Deus e o trono de Deus, e ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem impuro, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos, eles acabaram de ver a Deus. Então, seguir a Deus é compreender que quando você não se sente preparado, aí então o Espírito de Deus está preparando seu coração. É assim que funciona a matemática de Deus, que faz com que os últimos se tornem os primeiros se tornem os últimos, né? Então eu tomo muito cuidado, porque lidar com as coisas de Deus, elas são muito preciosas, né? E quando você não estiver pronto para elas, então se considere bem-aventurado, porque é melhor você não fazer nada do que você achar que está pronto para fazer alguma coisa. Então eu queria deixar essa palavra, né, para nós, que o Senhor Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos usar, mas que a gente possa sempre se lembrar de uma coisa: a Bíblia diz que toda graça e todo dom gratuito vem do Pai dos céus, o Pai das luzes, o nosso Deus. Então, toda a capacidade que você tem para falar, para pregar, para cantar, ela só pode vir de Deus. Não interessa se você tem talentos musicais, se você tem talento de oratória, a única coisa que isso pode fazer com você é te derrubar quando você não reconhece que é pelo poder de Deus, que é pela graça de Deus, que é pela soberania de Deus. Então, é Ele que faz tudo. Ele não precisa de nós, mas Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolhe e nos dá esse senso de que nós não somos capazes, então nós somos privilegiados por poder, então, andar com o Senhor. Então, fique com essa mensagem. Se você se sente incapaz hoje, ore ao Senhor, seu Deus, porque eu tenho certeza que é nessa sua incapacidade, é nessa sua fraqueza, nessa sua pequenez, é que Deus está te preparando para te usar em várias situações diferentes. Que Deus te abençoe.